Muito bom. O livro O Devir, Razão de Nós Estarmos Aqui Hoje, ele começa com uma carta chamada Carta do Joca, que acho que até vocês receberam pelo correio, não receberam não? E eu recebi algumas respostas interessantíssimas da Carta do Joca. E aí está no livro de vocês. Olha só, eu vou reler, eu acho que vale a pena, depois eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Se vivi a minha vida, se levei ou fui levado por ela, se fiz escolhas ou se fui escolhido, não fiz as escolhas. Quando me dei conta, estava envolvido até o pescoço. E aí me enterrei nessa história, a história de tantas pessoas que quando olham para trás, percebem que uma vida inteira se passou. Muitos caem nessa armadilha, a de não saber como é que foram parar em certo lugar ou por que ficaram fazendo algo. Eu me perdi nessa história sem que me desse conta. Foi tudo rápido. Cronos é ligeiro. Aliás, essa é a sua principal característica. A outra é a de ser implacável. A tudo devora, sem dó nem piedade. Quando dei por mim, décadas haviam se passado. Quase meio século, uma vida. Na sua tenaz voracidade, arrancou-me pedaços. Por isso eu não me senti inteiro. Pedaços de mim ficaram pelo caminho, esfacelei-me. O meu verdadeiro eu se perdeu nessa história e eu não sabia como resgatá-lo. Caso parasse para juntar os cacos, perdi o ponto. Perdi a conta, perdia a vez. No lugar do que me foi arrancado, ficou um vazio. Esse vazio é angustiante. É doloroso saber que lá se foram milhões de batidas do meu coração, sem chance alguma de tê-las de volta. Esvaíram-se. Sentia que aquele órgão vital clamava por uma chance real de vida consciente, sob o peso de uma tristeza tão imensa como a que marca a contagem regressiva de um tempo perdido. Mas então, o que posso fazer de diferente? Como me recompor para aproveitar de fato e livremente minha vida? Tenho família, empregados, clientes, investidores. Estou preso nessa teia e sufocado pelo peso das responsabilidades que me sobrecarregam. Tenho dívidas a pagar, compromissos assumidos. Sobretudo, tenho que honrar a herança que me foi dada. Não posso fazer uma alteração radical em minha trajetória sem causar danos aos outros. Afinal, a minha vida está entrelaçada com muitas outras vidas. Sinto-me prisioneiro dessa teia de relações. É essa falta de sentido o vazio que me angustia e que me rouba a paz de espírito e a dúvida de mim mesmo. Por quê? Para quê? Reconhecem? Tem algumas coisas aqui nessa carta do Joca que depois o livro vai tratar. Primeiro, vamos ver se vocês identificam. 4 coisinhas. A dúvida dele mesmo. Tem uma dúvida. Será que eu posso? Será que eu consigo? Não tem isso no texto? Vocês reconhecem? Tem uma culpa, um certo sentimento de culpa. Puxa, mas como é que é? Eu largo tudo isso? Como é que fica essa teia de relações que depende de mim? E a família, como é que fica? Né? E meu pai, ele é um herdeiro, o Joca é um herdeiro. Então tem a dúvida, tem a culpa, tem a rejeição também. Será que eu vou ser aceito na hora que eu largar tudo isso? Porque afinal de contas, o nome da empresa é o meu sobrenome. Ele trabalha numa empresa chamada Tânata. A Tânata é um personagem no livro, ela é uma empresa. E ele é o Joca da Tânata. Como é que fica sem esse sobrenome agora? É Joca da onde? Será que eu vou ser aceito? E ele declara também um medo. Então são 4 coisas. A dúvida, comigo. Com a segunda? A culpa, terceira? E o quarto? Muito bem, é isso mesmo. E aí ele está fechado num sofrimento, que tem uma angústia nessa carta, não tem? Tem uma angústia, ele está fechado no seu sofrimento e dando voltas no mesmo lugar. Como é que eu saio dessa? Mas tem uma coisa boa que está acontecendo com o Joca. O que é que está acontecendo com ele de bom? Ele começa a se questionar. Porque ele podia estar nessa, né? Nós conversávamos lá fora, né, e nem se dar conta de que estava nessa. Mas ele começa a tomar consciência do estado dele. E essa consciência do estado dele tem uma diferença muito grande entre 2 coisas. Existir e viver não são coisas iguais. Sabiam que não são coisas iguais? O que vocês acham que difere mais claramente existir de viver?
que vocês acham? Qual é a palavra? Que está na carta dele, está no final da carta dele. Qual que seria? Hein? Isso. É isso mesmo, Ale. Significado. Ele fala assim, é essa falta de sentido, pontinhos, é essa falta, então significado ou falta de sentido, que é a mesma coisa. Deixa eu dizer para vocês qual é o medo número 1 do ser humano. Falta de sentido na sua vida. Sabiam disso? É o medo número 1. Não sei se é de você, mas medo número 1. Alguns dados importantes sobre a falta de significado na vida. Olha só. A falta de significado está entre as 4 enfermidades nos Estados Unidos. De 4 enfermidades, uma é a ausência de significado. É o principal motivo de morte no Japão. As pessoas morrem no Japão principalmente por falta de significado. Eu me lembro que quando nós visitamos Madrid, eu e minha mulher que está lá, nós estávamos em Madrid, e aí naquele city tour que a gente faz quando chega numa cidade dessa, aí eles passaram por um viaduto e falaram, é daqui que as pessoas saltam, viu, e se suicidam. Falei, bacana, né? Fiquei com uma vontade danada de voltar. Vai até Madrid para ver o viaduto onde as pessoas saltam, mas eles apresentam isso, até daqui, né? Olha, a ausência de significado, né? E está em cada 5 motivos de consulta médica. De cada 5 consultas médicas, uma não é problema nenhum de saúde que não fosse, ou seja, de doença, que não fosse ausência de significado. Então nós estamos aqui no auditório Santa Catarina e a irmã Lia, considerando essas estatísticas, 1/5 do que aqui estão aqui por ausência de significado. Considerando, né? Não sei se bate isso, confere? É? Pois é. O Carl Jung, o grande psicanalista, ele dizia que 1/3 das pessoas que o procuravam não tinha problema nenhum de neurose. Não eram neuróticos, eram pessoas com ausência de significado. Muito bom, então quando nós falamos de medo, nós falamos também de alguma coisa que segue junto, está na carta do Joca. De novo, a dúvida, a culpa, a rejeição, o medo e essa ausência de significado.